Boa tarde, a paz do Senhor para todos os ouvintes da Palavra de Deus. Que Deus vos abençoe e que cada um venha ter uma boa tarde abençoada na presença de Deus. E que você se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e deixe suas notificações. Hoje aqui nós vamos estudar um pouco da Palavra de Deus, que tem como título o significado da palavra idolatria. Para você, o que significa idolatria? Responda esta palavra entre você e Deus. Você que não conhece o termo ou o significado desta palavra, hoje nós estamos aqui para aprender sobre isso. O que significa idolatria para você? Significado da palavra idolatria: ação de cultuar aos ídolos, o culto que faz aos ídolos. Excelso amor, admiração exagerada aos ídolos. Este é o significado da palavra idolatria. Ação e o amor exagerado aos ídolos. Tudo que você coloca acima do Criador, acima de Deus, se torna idolatria. Tudo que você coloca acima de Deus como objeto de adoração se torna uma idolatria. Então, por isso que nós vamos aqui dar alguns exemplos da Bíblia, falando sobre a idolatria, sobre homens que idolatraram, homens que viviam na idolatria, como o povo de Israel, quando Deus tirou o povo do Egito, que o povo saiu da terra do Egito, que o povo estava com a vida diante de Deus, que de repente se desviaram para a idolatria. Deus, ele agora escreve os 10 mandamentos e falando sobre a adoração a outros deuses. O povo, quando estava na terra do Egito, o povo não estava na idolatria, mas depois que o povo saiu da terra do Egito, que estava bem nos caminhos de Deus, agora eles começaram a murmurar e depois foram adorar a outros deuses. Então vamos dar muitos exemplos aqui de idolatria na palavra de Deus. A palavra idolatria significa colocar acima de Deus algum objeto ou alguma coisa que você use em adoração. Isso significa idolatria, idolatrar. Tudo que vem de idolatrar vem de adorar. Tudo que você coloca acima de Deus e cultua a Ele como o seu único Deus, isso é idolatria. Então vou dar um exemplo aqui da palavra de Deus, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, onde o Senhor fala nos 10 mandamentos, que diz assim: então falou Deus todas as palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. E Deus fala aqui na palavra dele que ele abomina a adoração à imagem, a adoração a ídolos. Deus, ele não gosta do pecado da idolatria, porque está colocando deuses acima dele. Deuses que não têm poder para salvar. Deuses que não têm poder para libertar. Então a palavra idolatria é você colocar outros deuses acima de Deus. Então, vou dar outro exemplo aqui do rei Nabucodonosor, que ele construiu uma grande estátua de ouro.
e convocou todos os governadores da província, todos os tesoureiros, conselheiros, oficiais do pátio do palácio do rei Nabucodonosor, para adorar aquela estátua. Ele lançou aquele decreto. E quem não adorasse aquela estátua seria lançado em uma fornalha de fogo ardente. Isso é idolatria. Fazer ou constituir um objeto de adoração acima do Criador. Colocar um objeto para adorar. Isso se torna idolatria. Então o rei Nabucodonosor constituiu aquela estátua, construiu e fez aquela estátua, ergueu. E quando ele ergueu aquela estátua, ele convidou todos para adorar aquela estátua, para se dobrar diante daquela estátua. Enquanto isso, nos 10 mandamentos diz que nós não podemos se dobrar diante de nenhuma estátua, de nenhum ídolo. E a palavra de Deus nos diz que ele lançou o decreto 2 vezes e os que estavam ali se doblaram diante daquela estátua. Mas os 3 jovens, que se chamam Sadraque, Mesaque e Abednego, não se dobraram diante daquela estátua. Continuou confiando no Deus dos céus. Continuou adorando ao Deus verdadeiro. Porque a Bíblia diz que Deus não dá o seu louvor às imagens de escultura. Deus não dá sua honra e nem sua glória a nenhuma imagem de escultura. E o que é que acontece? Todos se doblaram diante da estátua. Mas o rei lançou aqueles 3 jovens na fornalha de fogo ardente porque eles não quiseram se dobrar. Continuou sendo fiel ao Deus dos céus, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O que é que acontece? Quando eles foram lançados na fornalha de fogo ardente, o rei viu ali que apareceu outro homem, um 4º homem apareceu naquela fornalha. E ele disse: eu lancei 3 e tem 4 dentro da fornalha. E quando ele disse aquilo, ele observou que ali só haveria um único Deus e que aquelas imagens em que ele ergueu não tinham poder para salvar ninguém e nem tem poder para salvar. Então, a adoração à imagem se torna idolatria. Idolatria é você ligar o seu coração sobre qualquer objeto. A idolatria não tem só em imagem. Existem muitas idolatrias, mas se torna somente um pecado só. Porque todos os pecados são igual. O pecado da idolatria é um pecado em que você coloca um objeto, porque não tem como você chegar até a Deus através de um objeto, mas tem maneira de você chegar até a Deus através da fé. Sua fé é visível. Não tem como uma pessoa disser eu tenho fé e creio em um objeto. Isso não é fé. Porque quando Jesus falou para Tomé, Jesus disse: Tomé, deixa de ser incrédulo. Creia no que não veja, porque Tomé só acreditou em Jesus vendo. Então nós podemos observar na palavra de Deus, podemos observar desta maneira, é que nós devemos confiar no verdadeiro Deus. O salmista Davi diz: Israel, confia no Senhor, somente no Senhor há refúgio. Ele é o teu auxílio, Israel. Os deuses das nações são prata, são ouro, obras feitas por mão de homens. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheira. Tem olhos, mas não vê. Tem pernas, mas não anda. Tem mãos, mas não apalpam. Nem som algum sai da sua garganta. E todos aqueles que fazem os ídolos se tornam semelhantes a eles. Então o salmista Davi disse isso porque ele sabia que o povo estava adorando a ídolos, a estátuas feitas de bronze, de prata, de gesso, de todos os tipos de materiais, ou é que seja, de todos os tipos de minério. Ele sabia que aquilo dali era abominável aos olhos de Deus. E nos mandamentos, os mandamentos abominam a adoração à imagem, a ídolos ou a qualquer objeto. Qualquer objeto, dinheiro, qualquer coisa que você colocar acima de Deus, você está colocando como o único Deus da sua vida.
Mas os deuses das nações são muitos deuses. Para eles não quer um Deus só não. Quer muitos deuses, achando que muitos podem olhar para eles. O profeta Isaías chama para uma reunião junto com o povo de Deus e deixar as imagens de lado, lá no livro de Isaías 45 e 20. Congregai e vinde, vós que escapaste das nações. O profeta Isaías chama para esse chamado. Congregai e vinde. Vamos ler aqui no livro do profeta Isaías. Você que tem Bíblia, abra junto conosco para nós estudarmos esta palavra de Deus poderosa, maravilhosa, para que você possa aplicar no teu coração, porque o salmista Davi disse: escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quando nós escondemos essa palavra no nosso coração, nós temos a capacidade de fazer a vontade de Deus. Isaías 45 e 20. Olha o que diz a palavra de Deus. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feita de madeira, e roga a um Deus que não pode salvar. Aqui deixa bem claro. O profeta Isaías diz: congrega-te junto com o povo de Deus para adorar a Deus. Nada sabem os que conduzem suas imagens de escultura em procissão e rogam a um Deus de madeira, um Deus que não pode salvar, um Deus que não tem boca, um Deus que tem boca, mas não fala, um Deus que tem nariz, mas não cheira, um Deus que tem ouvido, mas não ouve, como diz o salmista Davi. Este é o Deus das nações, que não quer compromisso com Deus, que não tem compromisso com Deus verdadeiro, que não tem compromisso com Jesus que se entregou por nós. Mas a palavra arrependimento é uma palavra de renúncia, é uma palavra que você quer servir ao único Deus e deixar os deuses que não podem salvar de lado. O Deus verdadeiro é o Deus com a letra maiúscula. E o Deus que não é verdadeiro é o Deus com a letra minúscula, que não tem poder para salvar. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que criou os céus e que criou a terra. Confia em Deus, Israel. Abandone as imagens, abandone os ídolos, abandone os objetos de adoração. Idolatria é pecado, é abominável aos olhos de Deus. Então a palavra aqui significa idolatria. O Senhor faz promessa várias vezes que destruiria os idólatras através da palavra dele, porque a Babilônia era um lugar que só havia idolatria na Babilônia. É tanto que a Bíblia fala a queda dos ídolos da Babilônia. Os ídolos é aquelas coisas, aqueles objetos em que muitos adoravam, aqueles bonecos. Não importa qual for o boneco, porque tem uma lei aí no mundo em que diz que está venerando as imagens, não está adorando. Mas vamos para o dicionário para ver o que significa a palavra venerar. A palavra venerar significa prestar culto. E se você está prestando culto a uma imagem, você está venerando, você está adorando. Não existe duas palavras para a palavra venerar. Existe uma palavra que tem o mesmo significado da outra. E qual é o significado? Prestar culto. E o que é prestar culto? É adorar. Se você presta culto a uma imagem, você está adorando. E a Bíblia fala que é idolatria e não pode. A Bíblia fala que os idólatras não têm parte no reino de Deus. Se nós vemos lá em Apocalipse 21, olha o que diz a palavra de Deus. E 8, você que tem a Bíblia, abra 21 e 8, diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, e todos os mentirosos,
Sua parte será no lago com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, arrepende-te. Adora ao verdadeiro Deus. Deixe as imagens de lado. Deixe os objetos de adoração de lado. Que Deus vos abençoe e que esta palavra venha ser aplicada no nosso